Olá, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo dia, do nosso Doses de Sabedoria. E essa segunda dose, ela tem a ver com a porta da sua restauração. Raquel, que porta é essa? Então é isso que eu quero te falar agora. Como você consegue passar por essa porta para você ter a sua restauração? Mas antes de eu começar a falar sobre essa porta da sua restauração, eu gostaria de te dizer o que não pertence a essa porta. E a primeira coisa delas é as longas e extensas campanhas para que o seu marido volte para casa. A Raquel, fiz jejum de tantos dias para Deus trazer meu marido de volta. Raquel, eu li a Bíblia toda em um ano, porque eu sei que Deus vai me honrar. Como se você estivesse fazendo uma troca com o Senhor. Eu faço isso para você trazer o meu marido de volta. E não funciona. Algumas irmãs me perguntaram já, e já teve até esse questionamento sobre fazer campanhas para. E eu acredito muito que algumas dessas irmãs, elas não tenham noção de que isso não passa de mera religiosidade. Porque pensa comigo, de acordo com a palavra, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que nos conduz à verdade, nos conduz ao arrependimento. É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então, se a gente tem o Espírito de Deus, a gente de fato é filho de Deus. E como filhos, o que é que a gente precisa? Primeira coisa, que até nós mesmas exigimos dos nossos filhos: obediência. E nós sabemos muito bem, de que o Evangelho ele está aí para todo mundo. A palavra diz que Deus quer que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Mas e a gente? O que é que a gente escolhe? Essa salvação de Deus através de Jesus? Ou a gente escolhe continuar na religiosidade, fazendo ritos, Porque se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Quando, na verdade, Cristo conquistou tudo isso na cruz. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Então Deus já fez tudo, mandou Jesus, Jesus já cumpriu tudo e eu não preciso fazer mais nada, nem o meu jejum. Pelo contrário, minhas irmãs, eu não jejuo para que Deus me dê algo. Eu jejuo para que eu seja fortalecida espiritualmente, para que o Senhor continue me conduzindo e que eu continue ouvindo o Senhor. Porque, principalmente no nosso período de deserto, de toda essa dor, de toda essa confusão, de tantos pensamentos, a gente acaba por não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, a gente acaba por não conseguir ouvir a voz de Deus e acaba fazendo tudo do nosso jeito. Eu estou sentindo, estou fazendo. Quando, na verdade, o que a gente precisa é: Senhor, eu estou sentindo, mas o que é que o Senhor quer que eu faça? E se eu não estou conseguindo, eu vou para o jejum, eu vou para a cruz para conseguir fazer o que é a vontade de Deus, e não a minha, e não do meu sentimento, e não do que eu estou vendo. Uma pergunta muito comum de algumas irmãs que começam a aplicar de fato, o Evangelho na ação, não apenas na palavra, na igreja, mas em forma de ações. Como eu estou agindo? Em casa, com os meus vizinhos, no trabalho, com os colegas de trabalho, com os meus amigos, com os irmãos da igreja. Então isso passa a ser uma prática, mas você só consegue essa prática se você buscar isso no Senhor, porque de nós mesmos a gente não consegue. Ainda mais com as emoções tão bagunçadas, quanto a gente fica nesse período aí de deserto. Então, minhas irmãs, vamos entrar agora, vou apresentar para vocês a porta da sua restauração, ou a porta do reino. E em Atos 2, na sua primeira pregação, Pedro, que tinha acabado de receber o Espírito Santo, lembra que em Atos 2 sobre eles receberem o Espírito Santo de Deus, uma promessa que tinha sido feita lá pelo profeta Joel e que estava se cumprindo naquele tempo. E ele disse exatamente assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependei-vos, é o primeiro, arrependei-vos, Sejam batizados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, essa é a porta da sua restauração. Primeiro, é o arrependimento. Você de fato entendeu ou você só sente culpa? Nós ontem encerramos a primeira dose com o arrependimento, que é metanoia, mudança de atitude interior. Você de fato entendeu o que é arrependimento ou você está achando que essa culpa, esse remorso que você sente, você está arrependida? Então é importante, minhas irmãs, que vocês prestem bastante atenção no que o Senhor está pedindo e não naquilo que a gente acha que Ele está falando. Ele está falando sobre mudança de atitude interior. E para que essa mudança aconteça, é preciso o arrependimento. E esse arrependimento só é possível se você entende os seus erros. Então, se você acha que o problema é o seu marido que saiu de casa, que arrumou um amante, muitas vezes tem até um filho fora do casamento, se você acha que esse é o problema e que a culpa está lá, você ainda não entendeu o Evangelho do Reino de Deus.
Faça como o salmista, minha irmã. Comece a orar ao Senhor dizendo: Senhor, revela para mim os meus pecados, a iniquidade do meu coração. Sei lá, às vezes eu acho que eu nem fiz tanta coisa assim. Eu ficava em casa, eu cuidava dos filhos, cuidava da casa, da comida. Então eu acho que eu não errei tanto assim. O erro mesmo é ele arrumar uma amante, sair de casa, me envergonhar para nossos familiares, nossos amigos em comum, enfim. Pede para o Senhor te revelar os teus erros. Pede para o Senhor te revelar as iniquidades do teu coração. Pede para o Senhor revelar os teus pecados, desde a infância até aqui, para que você possa, de fato, entender quão pecadora também você é, para que você possa se arrepender desses pecados e alcançar essa graça do Senhor, de poder ser perdoada. E depois do arrependimento, para você passar por essa porta, você precisa do batismo. Muita gente por aí fala que batismo é um símbolo. Outras pessoas têm muito medo. Eu já ouvi de irmãs em mentorias dizer assim: nossa, eu tenho muito medo de me batizar porque é muito sério, né? Mas minha irmã, é muito sério você não se batizar também. Mas para que você passe por esse batismo em Cristo, primeiro você precisa entender os seus erros e os seus pecados e se arrepender. Precisa de arrependimento. Eu vou deixar na descrição desse vídeo vários casos. Você pode ler o livro de Atos todo, porque isso é importante, mas eu vou deixar os versículos que falam sobre batismo. E eu gostaria muito que, se você ainda não se batizou, que você lesse esses versículos para você entender o que é o batismo e por que ele é necessário. E não, o batismo ele não é só um símbolo, é um revestimento de Cristo. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então é um revestimento de Cristo, é uma capacitação para que você consiga trilhar esse caminho, porque depois que você passa por essa porta, você tem um caminho. E para conseguir trilhar esse caminho, você precisa do revestimento de Cristo. Então não é um símbolo e é muito sério mesmo. E é por isso que você tem que se batizar. E não, ai meu Deus, é muito sério, não vou me batizar porque ainda não estou pronta. De fato não é. Por favor, venha na descrição desse vídeo, veja todos os versículos e leia sobre o batismo para você entender que ele realmente é urgente. E se você ainda não se batizou, minha irmã, você precisa entender e se batizar. Lembra do que Pedro disse, né, em Atos 2:38? Vou colocar aqui novamente na tela para você ler junto comigo. Ele disse assim, ó: o que é que vocês precisam? Vocês precisam se arrepender, ser batizados em Cristo, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. É isso que vocês precisam agora. Então é isso, minha irmã, que você precisa, porque tem muitas irmãs que vão para a igreja, muitas irmãs que eu sei que amam o Senhor, que querem o Senhor, mas que por conta desse evangelho mais ou menos que elas ouvem por aí, elas estão indo lá buscar as coisas que Deus pode dar e não buscar o Deus que dá as coisas. É diferente, minha irmã, você ir para a igreja buscar as bênçãos que o Senhor tem para te dar e não buscar o Senhor, que é dono dessas bênçãos. E os dons? Os dons do Espírito Santo só tem quem fala em línguas ou profetiza? Na verdade, não. Você recebe esse dom que vem através do Espírito, ele não é seu, são dons do Espírito agindo em você para abençoar a outros. Então você recebe, não é seu, é do Espírito, e você não recebe para você recebe para edificar a igreja, que são as pessoas. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E lá em 1 Coríntios 12, eu quero que você leia, não vai dar para colocar tudo aqui na tela, nem vai dar para eu ler também, porque vai ficar extenso, mas lá em 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais, e são muitos. Existe o dom da fé, existe o dom de profetizar, existe o dom de falar em línguas e o dom de interpretar línguas, existe o dom de discernir os espíritos. Então, são muitos dons, mas o Deus é o mesmo, e o Espírito é o mesmo que reparte os dons. E ainda diz assim, ó, que ele reparte como ele quer. Então não é o dom que você quer, é o dom que ele vai te dar. Mas a gente pode buscar, por exemplo, o dom de falar em línguas? Sim, porque Paulo, né, que foi o escritor dessa carta aos Coríntios, ele diz que eu gostaria muito que vocês falassem línguas, assim como eu, né? Então você busca com zelo os dons. Então é buscar. Como é que busca? Oração. Só se busca em oração. Não é comprando com oferta, não é com dízimo, não é comprando com seus longos jejuns, é comprando em oração, em comunhão com o Espírito Santo. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade muitas vezes. Com tantos pensamentos, com tantas coisas acontecendo, como é que a gente ora? Como é que a gente consegue focar na oração? E quem nunca passou por uma situação assim, de não conseguir nem orar, nem olhar para o céu, de tanta vergonha, não só pelos pecados, mas pela situação que está vivendo? Mas eu quero te animar a buscar em oração pelos dons do Espírito, para que você seja edificada e que você também edifique a outros, que essa é a principal causa do Espírito Santo repartir o dom conosco, para que a igreja de Cristo seja edificada. Tá bom, minhas irmãs? E uma forma de entender claramente o que é o arrependimento, né, em ações, na prática,
é se quando você vai fazer suas escolhas, quando você vai tomar suas decisões, você decide com o Senhor ou você decide porque você acha que você sabe o que é melhor para você? O problema do pecado que entrou na humanidade através de Adão e Eva não foi só a desobediência de Deus dizer não toque e eles tocarem e comerem. Foi o desejo de ser independente de Deus. Porque o único momento em que a mulher olhou para o fruto e disse assim, é agradável, é bonito aos olhos, né? Quem sabe? Foi quando a serpente disse assim, quando você comer, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Até aquele momento, todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus ia até o jardim e ali ele caminhava com Adão, dando todas as instruções que Adão precisava, ensinando diretamente. E aí, quando a mulher ouviu que se ela comesse, ela seria igual a Deus, ou seja, não iria precisar mais de Deus, aí foi que ela teve interesse em comer, aí foi que ela desobedeceu. E o princípio de tudo isso é o orgulho do nosso coração. Muitas vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, e a gente vai lá e faz. E dá tudo errado. E que bom que dá errado, porque fica provado de que se a gente toma decisões que aos nossos olhos são certas, sem o Senhor, não adianta. E é por isso, minhas irmãs, que o pecado entrou no mundo por causa da independência, o desejo de independência do homem. Não vou ser mais dependente de Deus, não vou ficar debaixo da dependência dele, agora eu mesmo tomo minhas decisões. Sabe qual é a diferença entre o ateu e o religioso? Quase nenhuma. A diferença é que ele vai na igreja, o religioso, né? O ateu não vai. Mas o religioso vai à igreja, ele ora, ele chora, né? Ele dá o dízimo, ele contribui, ele acha que está ajudando ali na salinha da criança. Mas todas as ações dele têm o eu dele no centro. Eu faço, eu decido, eu não busco a Deus para tomar as minhas decisões. Igualzinho o ateu faz. O ateu ele já acha que Deus não existe, então ele faz tudo do jeito dele. O religioso, ele tem vários rituais de crente, Bíblia embaixo do braço, muitas coisas. Porém, o que o Senhor quer é o nosso coração, é a nossa dependência dele, de primeiro saber se aquilo é o que o Senhor deseja que a gente faça e não fazer do jeito da gente, porque afinal de contas eu já fui domingo para a igreja, já dei o dízimo, já participei da campanha X, já orei, nossa, eu chorei tanto nesse curso, nossa, a palavra foi forte. Então, já que eu fiz tudo isso, agora eu posso tomar minhas próprias decisões porque eu sei o que eu estou fazendo. A diferença entre um religioso e um discípulo, o discípulo, ele tem Deus no centro. Então, ele não faz as coisas de acordo com a vontade dele, com o que ele acha certo. Ele faz as coisas de acordo com o que Deus está falando com ele. Ele coloca essas coisas debaixo do governo de Deus. Senhor, eu faço isso aqui que eu quero muito, que eu desejo fazer. É algo que é da vontade do Senhor? E eu nem estou falando de usos e costumes. Pode isso, não pode aquilo, que isso também é da religião. Eu estou falando sobre dependência. Senhor, eu quero comprar muito essa roupa. Ah, mas será que essa roupa é roupa de crente? Não. Senhor, eu quero comprar isso por quê? Por que exatamente eu estou com esse desejo no coração? Contar um breve testemunho para vocês. Há um tempo, né, no ano passado, eu tive um desejo muito grande de adquirir algumas coisas porque eu achava que seriam necessárias para o meu trabalho. E eu cheguei a compartilhar com minha discipuladora, né, a gente conversou, mas não houve nenhuma decisão de fato. E aí surgiu na minha cabeça uma oportunidade de fazer, né, de adquirir, de comprar aquelas coisas. E fui lá e comprei. Na minha cabeça eu já tinha compartilhado, então estava tudo certo. E aquela oportunidade surgiu, então, nossa, é mesmo para eu fazer. Só que eu não esperei o tempo de Deus, da resposta de Deus. E isso virou, minhas irmãs, algo muito ruim para mim, no sentido de tropeço mesmo. E nesse dia eu aprendi uma coisa muito importante com minha discipuladora e eu quero compartilhar com vocês para que vocês levem também sempre na mente, assim como eu tenho levado. Ela disse, minha irmã, muitas vezes o inimigo não consegue fazer a gente pecar. E o que é que ele faz? Ele coloca um tropeço. Tropeçando, aí sim a gente peca. Porque eu passei alguns dias sem dormir direito. Eu passei um tempo também preocupada com aquele problema financeiro. E era exatamente aí que o inimigo queria uma brecha. Me deixar preocupada, emocionalmente instável, para que ele conseguisse, né, se aproveitar daquela situação, daquela brecha, para me tentar em outras coisas. E por isso é muito importante estar em comunhão com o corpo de Cristo. Porque em comunhão com os outros irmãos, o Senhor usa eles para falar conosco, para nos dar um direcionamento. E é esse intuito, né, desse dose de sabedoria, é ajudar você, minha irmã, que não está tendo esse acompanhamento. E nesse nosso segundo dia, nossa segunda dose de sabedoria, eu te mostrei, minha irmã, que existe uma porta. E essa porta, ela tem 3 características: o arrependimento, o batismo em Cristo e o dom do Espírito Santo.
Muitas irmãs estão paradas nessa porta, lá fora, observando e dizendo eu quero, mas elas ainda não entenderam o que é que elas precisam fazer. E hoje o Senhor está aqui te mostrando que você precisa confessar, que você precisa se batizar e que você precisa dos dons do Espírito para passar por essa porta e começar a trilhar esse caminho. Se você ainda não se batizou por medo, porque você não entende ou por causa de outras coisas que alguém disse, não esqueça de ler todos os versículos aqui embaixo. E melhor ainda, leia o livro de Atos. Lá está escrito com o contexto, com a história. Tudo o que é necessário. Ali são os apóstolos que estavam com Jesus, passando para frente esse evangelho que o próprio Jesus pregou para eles. Então é exatamente daquele jeito que está descrito ali em Atos. E aqui nos comentários eu também coloquei todos esses versículos para que você leia e que você comece a orar dizendo: Senhor, por favor, me conduz a esse lugar de arrependimento para que eu possa me batizar e me batizando eu seja revestida de Cristo e receba o dom do Espírito Santo, porque eu não quero mais ficar aqui na porta olhando e achando tudo muito bom. Apesar de que tem também todo um caminho aí, e nesse caminho vão acontecer muitas situações, algumas que no início a gente nem vai entender, mas que vão fortalecer a nossa fé e vão nos mostrar quão grande é esse Deus que a gente tem. Não esquece de compartilhar com aquela irmã que você conhece e sabe que ela está passando por esse processo no deserto e às vezes ela está meses e até anos fazendo as coisas do jeito que dá, do jeito que ela acha certo e não tem de fato a instrução correta do que ela precisa para ter a restauração dela. Tá bom, minhas irmãs? Eu deixei também aqui na descrição desse vídeo o link do Guia do Deserto. São videoaulas, como se fosse uma mentoria mesmo, aplicando ali diariamente um passo a cada dia durante 7 dias. Você também vai ver a transformação na sua vida e no seu casamento, porque esse guia ele é focado na restauração do teu casamento. Tá aqui também na descrição desse vídeo. Eu te vejo amanhã na nossa terceira dose de sabedoria. Que o Senhor te abençoe.